Vamos continuar então a nossa aula aí sobre mutualismo e vamos entender aí que existem outros tipos de polinizadores, como por exemplo os beija-flores, como vocês podem observar aqui nessa imagem, as borboletas e os morcegos, tá? Então não existe só a abelha que é polinizadora, né? Ela só é um símbolo aí da polinização, mas existem também outros, ok? E aí vocês podem observar aqui no abdômen da abelhinha que tem aí o pólen. Olha aqui o pólen sendo produzido aqui pela florzinha, né? No caso, pela planta. Então, eu coloquei aí o sinal de positivo para ambas as espécies. Ou seja, né? Quem está se beneficiando são as duas. Por isso que é uma relação mutualística, é uma relação em que ambas as espécies tiram benefícios, tá? Aqui também, ó, coloquei nessa animaçãozinha aqui, certo? E como eu acabei de falar, esse tipo de relação é uma relação em que ambas as espécies se beneficiam. Sim, certamente eu posso ajudar com a questão. Quando vocês querem que o sexo aconteça, ter-se está bom? Isso aqui é só uma piadinha aí, na verdade, né? Que a Charge está fazendo em relação à reprodução das plantas. Outro tipo de relação ecológica, mutualística, né? É aí entre o hipopótamo e esses passarinhos que estão aqui em cima, tá? Vocês podem observar aqui, ó. Estão aqui em cima. E o que acontece com o hipopótamo? O hipopótamo, ele possui muitos carrapatos, que são chamados de ectoparasitas. E aí esse hipopótamo, ele não tem como arrancar esses carrapatos. E aí o que acontece? Os passarinhos vão lá e comem esses carrapatos. Eles ficam tirando com o bico deles. Então, por isso que a gente chama de relação ecológica mutualística, nesse sentido, porque o animalzinho aí se livra dos parasitas e os passarinhos se alimentam desses parasitas. Então, ambos se ajudam. A mesma coisa acontece com relação ao crocodilo e o peixe-palito, tá? Então, esse mesmo princípio que eu falei aqui do hipopótamo e dos passarinhos é o mesmo que ocorre aqui com o crocodilo, tá? E esse passarinho aí. Então, o que acontece? Bom, o crocodilo, ele possui muitos parasitas chamados de sanguessugas dentro da boca, tá? E, querendo ou não, fica restos de alimento ali também, e isso incomoda o crocodilo. E aí, nesse sentido, o passarinho aqui, né, o passarinho palito, ele vai lá e arranca esses parasitas, que são as sanguessugas. E aí, acaba contribuindo e ajudando o crocodilo. Outra coisa, esse animal, o crocodilo, ele não come esse passarinho aí. Ele jamais vai matar uma espécie que está contribuindo com ele, ou seja, fazendo aí uma cooperação, tá? Então, é benéfico tanto para um quanto para o outro. A mesma coisa acontece aqui com anêmonas e peixes palhaços. E o que acontece com esses dois tipos de relações ecológicas, tá? Bom, a anêmona, gente, que é esse animalzinho aqui, ó, tá? Que tá aqui embaixo. Ele é um animal, não sei se vocês já perceberam, ele fica fixo aqui no substrato, tá? Ele é um animal que não se mexe muito, ele não fica se locomovendo. Então, ele fica aí paradinho, nesse sentido, esse animal, né? Que é chamado de anêmona. E ele precisa se alimentar. E quem ajuda nesse processo de alimentação desses animais? Bom, os peixes palhaços, eles acabam atraindo outros peixes para a anêmona. E aí, quando esses peixes chegam até a anêmona, a anêmona ela acaba comendo esses peixes, tá? Ela não se alimenta dos peixes palhaços. Os peixes palhaços servem para atrair. E qual é o benefício que os peixes palhaços têm em relação à anêmona? O benefício é que a anêmona protege eles contra predadores, eles se escondem aí dentro.
eles podem até morar aí dentro, tá? Eles até saem, vão até ali mais ou menos um pouquinho da parte de fora da anêmona, depois eles voltam. Um desenho muito legal que eu indico para vocês assistirem é o Procurando Nemo, né? Ele explica detalhadamente essa parte aí da vivência dentro da anêmona. Outra curiosidade também que os alunos sempre perguntam é em relação se esses peixes palhaço eles se queimam, porque vocês sabem que esses tentáculozinhos aqui, ó, da anêmona, tá? Machuca os outros peixes, mas não machuca os peixes palhaço. Não machuca por quê? Porque os peixes palhaço, eles têm uma cobertura mucosa, tá? Eles têm tipo uma capa protetora que protege a pele deles e eles não sofrem de queimaduras. Então, aí ocorre um tipo de relação mutualística. Um dá moradia para o outro, tá? Ou até mesmo restos de alimento, aí já entra um pouquinho de comensalismo. E no caso, nesse sentido, a anêmona se beneficia porque os peixes palhaço acabam atraindo outros peixes para lá, para dentro da boca dela. Então, benéfico para um e para outro. Bom, agora eu vou falar sobre o comensalismo, tá? O comensalismo é um tipo de relação ecológica em que só um se beneficia de um recurso do outro. Porém, o outro não fica prejudicado. Exemplo: tubarões e rêmoras, como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá? Tubarões e rêmoras. Olha aqui, ó. Deixa eu ativar o laser, que aí fica melhor para explicar essa parte aqui. Ó, o que acontece nesse sentido aqui? Aqui é a imagem real e aqui é o desenho. Ó, aqui o tubarão. Essa parte aqui do tubarão é a parte ventral, tá? As rêmoras, elas ficam fixadas aqui, ó, na parte ventral do tubarão. Quando o tubarão, ele caça e preda uma presa, ele vai se alimentar, né, dessa presa. Aí os restos de alimentos daqui da boca do tubarão vai para a parte ventral do tubarão. E quem está lá esperando para comer esses restos? As rêmoras, tá? Então, querendo ou não aí, ó, porque a palavra comensal vem, na verdade, de comer na mesa do outro. Então, as rêmoras aí estão comendo na mesa do tubarão, tá? Então, o que acontece? As rêmoras ficam aqui se alimentando e qual é o benefício que as rêmoras dão pro tubarão? Nenhuma, tá, gente? Por isso que eu coloquei aqui o zerinho, tá? Que lembra daquele símbolozinho que eu mandei vocês gravarem? O zerinho significa neutro. Ou seja, o tubarão não vai ter benefício nenhum, mas também não vai ter malefício nenhum, porque elas não prejudicam o tubarão em nenhum sentido, tá? Elas só ficam fixadas aqui, elas não parasitam ele, nada dessas coisas. Outro tipo de relação aí de comensalismo é entre o homem e os urubus. O homem constantemente está produzindo lixo e geralmente dentro desse lixo tem a parte orgânica, os alimentos que ele descarta lá no lixão, por exemplo. Aí os urubus comem os restos. Que benefício, no caso aí, o homem está tendo? Tá? Nenhum. Só quem está tendo benefício nesse sentido é os urubus. E o homem também não vai ter malefício nenhum, simplesmente ele vai jogar os restos de alimento lá no lixão e o urubu vai se beneficiar disso. Bom, outro tipo de relação que nós temos aí é entre leões e hienas, tá? Os leões, eles têm todo o trabalho de caçar a presa, de predar, de matar. E aí o que acontece nesse sentido, tá? Os leões, depois que eles terminam de comer aquela presa, né? O que acontece? Eles deixam os restos lá. E aí, quem é que vai lá comer esses restos? As hienas, tá? Então, aí nós temos um outro tipo de comensalismo, outro tipo de relação, outro tipo de exemplo aí. Benefício para as hienas e nada, e também não traz malefício para os leões. Na próxima aula a gente vai falar sobre predação, tá? Eu tô postando os vídeos assim de pouquinho em pouquinho porque
Realmente, para carregar no YouTube é bem complicado, carregar um vídeo muito comprido. E aí eu vou passar para vocês aí sobre predação. Então, bons estudos para vocês.